Olá, jovens, tudo bem com vocês? Não poderia deixar de mandar para vocês a aula que a gente vai dar continuidade aos estudos do livro de Mórmon deste ano, certo? E nós vamos estudar hoje Mosias, capítulo 11 e 12. E eu queria parabenizar todos vocês por terem cumprido a meta de atingir as 10 aulas online que a gente fez, né? E poderem, eu espero que tenham gostado aí do empadão de frango e vamos continuar nosso programa. Se todo mundo cumprir direitinho, novamente vai ter uma surpresa para vocês depois de 10 vídeos, tá certo? Então hoje vai ser o primeiro vídeo da segunda etapa. Então vamos começar falando sobre o rei Noé, certo? Então não é o Noé da Arca de Noé. Hoje vocês vão conhecer um rei Noé diferente, certo? Mas antes, dê uma pausa, pegue o material de vocês, faça uma oração para a gente começar o estudo de hoje, certo? E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Você se considera uma pessoa influenciada ou influenciadora? Hein? Essa pergunta que eu quero que vocês me respondam. Pensem aí. Você considera-se uma pessoa que influencia bem outra pessoa? Ou você é influenciado facilmente por outra pessoa? E hoje vocês vão conhecer esses dois tipos de grupo. O grupo das pessoas que influenciaram e o grupo das pessoas que são que influenciaram e os que foram influenciados. E também daqueles que não foram influenciados de maneira alguma, certo? Então, voltando um pouco sobre a história que nós estávamos falando, quando Zênifer, né, ele chegou a ficar com os Lamanitas, né, Zênifer depois ele morreu e deixou com que seu filho Noé cuidasse do povo. Só que Noé, ele não foi bem visto aos olhos de Deus, porque Noé, ele era uma pessoa má. E Noé era um homem muito influenciador, então era um rei iníquo. Olha o que diz aqui as palavras no capítulo 11, no versículo 14 a 19. Ele era um homem que tinha um coração voltado para as riquezas, certo? E ele tinha uma coisa muito estranha, ele tinha muitas esposas, muitas concubinas, né? Ele era uma pessoa voltada muito ao prazer carnal. E Noé também, ele visava muito lucros, né? Aí também a libertinagem, a fazer coisas erradas, e também o orgulho e também a idolatria, certo? Então, eles também cobravam altos tributos das pessoas para poder bancar esses luxos dele. Então, o rei Noé, ele era um tipo de pessoa que influenciava muito as pessoas por mal, certo? Mas também ele tinha uma coisa que é comentado nas escrituras, que ele usava às vezes de palavras vãs e lisonjeiras. O que isso quer dizer, né? Quando ele fala sobre palavras vãs e lisonjeiras, ele está querendo dizer que à medida que ele elogiava as pessoas falsamente. Então acontece muito isso hoje, né? No mundo dos jovens, vocês usarem às vezes palavras vãs e lisonjeiras. É quando você elogia a pessoa, mas na realidade você não quer nem saber dessa pessoa e você está fingindo ser uma coisa que você não é, certo? Então, a partir desse relato do povo de Noé, o que nós podemos aprender sobre como devemos reagir às palavras vãs e lisonjeiras? Quando acreditamos nas palavras vãs e lisonjeiras de outras pessoas, arriscamos-nos a ser desviados do caminho certo. Então, é aquela falsa amizade, né? Quando a pessoa chega para você, lhe elogiando, dizendo muitas coisas boas, positivas, mas no fundo ela não quer lhe fazer bem nenhum, ela quer lhe fazer mal. E é o que o rei Noé fazia, ele elogiava as pessoas para que as pessoas fizessem a vontade dele, né? Era isso que acontecia. Então, quando ele diz assim, o que nós podemos fazer para fazer quando pessoas ao nosso redor vivem de modo iníquo? Então, cuidado com as pessoas com quem vocês conversam, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas que vocês seguem, os influenciadores, né, digitais, aí a própria palavra já diz, eles são influenciadores. Então, cuidado com que tipo de comentário eles fazem que vocês concordam ou não concordam, certo? Então, até mesmo tomar cuidado quando eles, por exemplo,
colocarem uma opinião sobre um determinado assunto, como por exemplo, agora estou falando muito sobre racismo, né? Então, às vezes você colocar também a sua opinião, né, e baseado em cima de uma opinião de outra pessoa, pode também interpretar uma falsa opinião, certo? Então tomem muito cuidado com isso, porque às vezes vocês podem estar se envolvendo com esses tipos de influenciadores de uma forma muito explícita e exposta, causando até mesmo um desconforto para cada um de vocês, certo? Continuando o capítulo, né, o Senhor fez algo com o rei Noé, certo? Então, quando estamos fazendo muitas coisas erradas, o Senhor sempre vai nos mostrar um sinal. E com o rei Noé não foi diferente. Quando eles estavam cometendo muitas coisas erradas, tinha várias esposas, concubinas, o Senhor, ele mandou uma pessoa boa para influenciá-lo, que era Abinadi, o profeta Abinadi. E o que vocês acham que aconteceu quando Abinadi apareceu às pessoas, né? O que foi que aconteceu quando Abinadi ele foi chamar o povo ao arrependimento? Vocês acham que de cara eles ouviram o profeta, as orientações que o Senhor tinha dado por meio de Abinadi? Então, aqui diz assim: Deus envia profetas para nos ajudar a nos arrepender e evitar sofrimento. Então, sempre vai acontecer isso desde o começo, né? O Senhor sempre vai enviar profetas para nos adverter, né? Para nos chamar a arrependimento. Então, a tarefa de casa de vocês vai ser isso. O rei Abinadi, né, quer dizer, o profeta Abinadi, ele foi ao povo adverter o povo. Então, houve duas advertências. A primeira e a segunda advertência. Então, vocês vão me dizer qual foi a primeira advertência e qual foi a segunda advertência. Será que a segunda advertência foi maior do que a primeira advertência? Aí vocês vão descobrir, certo? Eu vou mandar para vocês, certo, direitinho, as escrituras referentes à primeira advertência e à segunda advertência, e vocês vão me responder, certo? Então, é muito importante, gente, que nós possamos entender que o Senhor ele sempre vai enviar os profetas para nos adverter. Mas, quando nós não queremos dar ouvidos à voz do nosso profeta, certo? Vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que nós possamos tomar consciência do que nós estamos fazendo errado. Por exemplo, quando os pais de vocês procuram vocês para falar das más influências, das más amizades, como é que vocês encaram isso? Ah, pai, vocês estão pegando pesado no meu pé, essa pessoa você nem conhece, está falando mal dela. Então, os pais da gente sempre sabem a verdade, independente, às vezes, que nós achamos ou não, mas os pais sempre vão querer o melhor para vocês. Como, por exemplo, numa atividade inapropriada que vocês querem fazer, né, onde vocês querem ficar no escuro, com jovens, sozinhos, ou então altas horas da noite. Então, os líderes vão sempre adverter, né? Aí, o que vocês acham sobre a opinião? Que o líder tá certo ou tá errado? Os líderes sempre vão influenciar pro lado certo. E como o profeta tem falado muito sobre entretenimentos, né? Sobre nossas redes sociais, o profeta fala muito sobre o perigo da pornografia. Então, como é que, né, está sendo a nossa atitude em ouvir a voz do profeta? Nós estamos dando ouvido à voz do profeta ou não, certo? Então, aqui ele diz assim, no versículo 29 do Mosias 11, ele diz: Ora, os olhos do povo estavam cegos, portanto endureceram o coração contra as palavras de Abinadi, e a partir daquele momento procuraram prendê-lo. E o rei Noé endureceu o coração contra as palavras do Senhor, e não se arrependeu de suas más obras. Então vejam que eles persistiram no pecado, tanto Noé, que era o rei, como também as pessoas que ele influenciaram, né, que era o povo. Então o pecado pode cegar-nos de modo a não reconhecermos a veracidade das palavras do profeta. Jovens, quando estamos fazendo coisa errada, nós não damos ouvido aos conselhos do Senhor. Isso é uma coisa certa. Então, quando nós estamos envolvidos no pecado, é muito difícil dar ouvido à liderança, muito difícil dar ouvido aos nossos pais. Então, procurem se arrepender, procurem livrar-se dos seus pecados, certo?
Você já ficou zangado ou defendeu seus erros quando alguém os corrigiu, mesmo sabendo que esse alguém estava certo? O que você fez? O que você pode fazer para aceitar o conselho dos seus familiares, dos líderes locais, da igreja e dos profetas quando eles os aconselham sobre como seguir a palavra de Deus? Então, saliente que muitas pessoas nos incentivam a viver de acordo com as palavras de Deus. Mas, ele disse, para a pensar mais que como reagir adequadamente aos que nos aconselham a mudar ou ao nos arrepender, certo? Então, é muito importante nós darmos ouvido às pessoas que realmente sabem que o que é melhor para nós, que são os nossos pais, os nossos líderes da igreja e o nosso profeta, certo? Então, eu torno a fazer aquela pergunta de novo. Você considera-se uma pessoa influenciadora ou se sente uma pessoa influenciada? Certo? É uma reflexão que eu gostaria que vocês pensassem bastante sobre isso, certo? E eu queria prestar meu testemunho, que eu já fui jovem como vocês, e muitas pessoas me influenciaram a beber, a fumar, a ir às festas de domingo, a quebrar o dia do Senhor, a quebrar a lei da castidade, certo? Enfim, muitas coisas, a quebrar a lei dos 16. Então, muitas pessoas já me influenciaram a fazer as coisas certas. Mas eu sempre dei ouvido aos meus líderes, sempre dei ouvido aos meus pais, porque eu tinha certeza que eles não iam me decepcionar nunca, certo? E eles não vinham com palavras vãs e lisonjeiras, como muitas pessoas hoje veem. Então tomem muito cuidado com os tipos de pessoas com quem vocês convivem, com quem vocês conversam, e descubram se realmente essas pessoas estão falando a verdade, se estão realmente sendo pessoas honestas e sinceras com vocês. Sei que Cristo vive e Ele nos ama, e que os profetas sempre vão nos chamar ao arrependimento e nos mostrar a verdade. Deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Então não esqueçam das perguntas que eu fiz, vou mandar aqui no grupo para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.